O bilionário Jeff Bezos disse: "Prevejo que o século XXI vai ser o século da Índia." Quando pensamos na Índia, as primeiras coisas que vêm à cabeça são um país altamente populoso, com um nível elevado de pobreza e desigualdade. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade. Mas o cenário interno da Índia vem mudando drasticamente. O país é muitas vezes ignorado pelo resto do mundo, com as atenções sendo atraídas para a China, outro país que está em fase de desenvolvimento. Mas a Índia hoje vem mostrando resultados surpreendentes e muitos acreditam que ela se tornará a maior potência do mundo na segunda metade do século XXI. E agora vamos entender o que está acontecendo com a Índia, mostrando seu passado, o presente e projetando o futuro. E é claro, se você realmente gostar do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. A Índia é uma das civilizações mais antigas do mundo, que teve início com a civilização do Vale do Indo, se estabelecendo na região entre 3.300 a 2.000 anos antes de Cristo. Entre os anos 1700 a 1500 a.C., o norte do país foi ocupado pelos povos arianos e outras populações nômades oriundas da região do Oriente Médio, com esse mesmo período marcando a introdução da religião hindu no que seria o território indiano, constituindo toda a base da cultura e sociedade da Índia. E por volta de 400 anos antes de Cristo, seus seguidores instituíram o conhecido sistema de castas. A Índia foi caracterizada pela presença de diversos reinos regionais e por sua diversidade cultural. Até os anos 300, diferentes dinastias do povo tâmil ocupavam a região, que comercializava com o Império Romano e com o sudeste e o sudoeste da Ásia. Neste momento, a Índia passou a integrar a Rota da Seda. No século XVIII, iniciou a expansão britânica, com a chegada da Companhia das Índias Orientais, que estabeleceu pontos comerciais em sua costa, trazendo consigo grande infraestrutura naval e militar e atraindo a elite indiana da região de Bengala. Durante os anos 1700 a 1800, os britânicos conseguiram mais acesso às riquezas da região e converteram seus lucros em presença militar e poder político. Nos meados do século XIX, a empresa já havia se convertido em um braço da administração britânica na Índia. Com isso, uma série de reformas foram realizadas, visando a construção de um Estado moderno. Mas uma ampla parcela da população estava insatisfeita, resultando em 1857 na Revolta dos Cipaios. Mas o movimento foi sufocado pelos britânicos e no ano seguinte fundou-se o Raj britânico, ou mesmo que reinado britânico, durando quase 100 anos. Durante 1765 a 1938, estima-se que os britânicos drenaram um total de quase 45 trilhões de dólares da Índia. Isso mostra o quão rico e quão explorado o país foi. Em 1947, um grupo liderado por Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru declarou a independência da Índia. Em 1950, o país consolidou sua soberania com uma constituição, que criava uma república secular e formava a maior democracia do mundo. Como o modelo britânico foi considerado exploratório pelos líderes indianos, houve uma convergência pelo modelo socialismo democrático, com partes inspiradas na União Soviética, e que se tornou seu maior parceiro comercial da época. O modelo indiano foi caracterizado pela intervenção do Estado na economia, gerando grandes efeitos com políticas de tabelamentos de preços, protecionismo e economia planificada. Na época, a Índia era considerada um dos países mais fechados do mundo, e sua taxa de crescimento desde sua independência até 1990 não foi uma das melhores, principalmente quando comparadas com outros países do continente asiático, mais em específico os tigres asiáticos. Inclusive, eu fiz um ótimo vídeo sobre eles, vou deixá-lo no final caso você queira assistir. Em 1991, começou um processo de liberalização econômica do país, dando início a diversas reformas internas, que diminuíram as burocracias para abrir e operar empresas, reduziram os juros e tarifas, acabaram com o monopólio estatal em vários setores da economia e permitiram a aprovação direta de investimentos estrangeiros em muitos ramos. Daí em diante, a economia indiana decolou. Nos 10 anos seguintes, o país registrou uma taxa média de crescimento de 5,5% e em seguida de 7,1% de 2000 a 2014. De 1991 a 2017, a taxa de investimento da Índia se manteve na faixa de 25 a 42% do PIB ao ano. Outro pacote de reformas fez a Índia subir em apenas 2 anos da 130ª para a 77ª posição entre 190 países no ranking do Banco Mundial na facilidade de se fazer negócios.
E agora vamos para os setores em destaques da Índia, começando com a área de TI. Por volta dos anos 2000, o país começou a se transformar em uma potência global do TI, sendo o atual líder do mercado. Hoje, se tem uma especialização do mercado indiano na área de software. Dos 10 unicórnios SaaS da Índia, 6 alcançaram esse marco em 2020, mostrando a aceleração desse mercado. Essas empresas são responsáveis por fornecer aplicativos baseados na web e cuidarem de tudo, desde a segurança do software até o seu desempenho. E uma de suas principais vantagens competitivas é o baixo custo operacional, com o salário dos desenvolvedores de nível básico na Índia sendo 85% menor do que o dos americanos. Em segundo, vem a indústria farmacêutica, que tinha o desafio desde seu início em criar remédios de baixo custo e em grandes quantidades, para atender a realidade financeira e populacional do seu povo. Essas características fizeram o país se tornar uma presença crescente na indústria farmacêutica global. Atualmente é o maior fornecedor de genéricos, com 20% do mercado mundial, fornece 62% da procura global de vacinas e em remédios é o terceiro maior produtor mundial em volume e é o 14º em valor, já que os custos de produção e os preços de venda são baixos. A Índia tem o maior número de laboratórios farmacêuticos aprovados pela FDA americana fora dos Estados Unidos, com 3.000 empresas farmacêuticas tendo uma rede de 10.500 instalações de produção. O país oferece 60.000 marcas de genéricos em 60 categorias terapêuticas. Até mesmo o Brasil é dependente dessa indústria, com a importação do IFA, que é o ingrediente que faz a vacina ou remédio funcionar. Em terceiro, podemos destacar a produção de alimentos. O setor agrícola indiano gera apenas 16,5% do PIB nacional, mas concentra mais de 50% da força de trabalho do país, atuando em propriedades pequenas, na média de 1,2 hectares, onde produzem principalmente arroz, chá, algodão e o trigo. Como as propriedades são pequenas, a mecanização é pouca. A agroindustrialização ainda é iniciante, processa menos de 10% do que produz, e a produção é comercializada nos mercados tradicionais, com um baixo valor agregado. Isso mostra que quando a Índia passar a implementar processos tecnológicos em sua agricultura, sua produção vai alavancar drasticamente. Inclusive, eu falo um pouco mais da agricultura da Índia no vídeo sobre os BRICS. Também vou deixá-lo no final do vídeo. Outros setores que também vêm se destacando são o cinematográfico com Bollywood, que hoje passou a ser a maior produtora de cinema do mundo, com cerca de 1.500 filmes por ano, o turismo e o setor militar, com o segundo maior exército em número de soldados ativos, com o governo identificando o setor de defesa aeroespacial como área de foco. Para o futuro, podemos esperar grandes avanços da Índia, começando com a população. Estima-se que por volta de 2024, ela passe a China e se torne o país mais populoso do mundo, trazendo grandes vantagens competitivas, principalmente por ser uma população jovem em comparação com a Índia. O povo indiano é praticamente 10 anos mais novo, tendo a faixa de 28 anos e ainda sendo volumosa para o mercado de trabalho. E devemos lembrar que maior parte da população vive em áreas rurais, e o processo de êxodo rural vem acontecendo aos poucos. Quando essa saída do campo para a cidade iniciar em grande escala, certamente iremos ver um grande boom em sua economia e no desenvolvimento. Estima-se que até 2030 ela seja a terceira maior potência do planeta. Mas não podemos esquecer das dificuldades que esse país enfrenta. A Índia sofre com uma alta taxa de mortalidade, elevados índices de analfabetismo, pobreza, desigualdade, poluição, com 12 das 15 cidades mais poluídas do planeta estando na Índia, o sistema de castas que foi abolido pelo governo, mas ainda persiste enraizado no sistema cultural, saneamento básico quase inexistente, tendo o maior problema sanitário do mundo. Aproximadamente 750 milhões de pessoas não têm acesso a banheiros e a rede de esgoto, e ainda sofre com a infraestrutura extremamente precária. Mas em todas essas métricas, o país vem melhorando com o tempo, algumas se desenvolvendo melhores que as outras, como o setor de infraestrutura, que vem ganhando grandes aportes financeiros e até novos projetos, como os corredores industriais, conectando polos fabricantes por todo o país. E agora que você entendeu mais sobre o passado, o presente e o futuro da Índia, se quiser mais conteúdos de qualidade como esse, acompanhe nosso canal e fique com os vídeos dos tigres asiáticos e dos BRICS. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.